Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar dos maiores arrependimentos que acontecem após a morte. E esses arrependimentos foram percebidos tanto através das experiências de quase morte, mas sobretudo através das experiências fora do corpo autoinduzidas, onde se percebeu, onde se pôde constatar o que as pessoas, o que as consciências mais reclamavam da vida que deu errado, da vida fracassada. Se você quer que a sua vida tenha um caminho melhor, se você não quer cair nas armadilhas dos arrependimentos pós-morte, então eu peço que você acompanhe atentamente esse vídeo, porque muitas coisas aqui são informações muito relevantes. E esse é o canal Dimensão Mental. Se você se interessa por temas como experiência de quase morte, temas ligados à expansão da consciência e temas transcendentes com um olhar mais criterioso e científico, então eu peço que você considere seriamente se inscrever nesse canal para receber os vídeos que são disponibilizados aqui semanalmente. E se você quiser contribuir para a divulgação desses temas, para a divulgação desses assuntos, que você também possa curtir esse vídeo, porque assim ele ganha relevância e mais pessoas serão apresentadas a ele. Já entrando no tema de hoje, é importante colocar que a experiência de quase morte, obviamente, é uma experiência de quase morte. Mas mesmo assim, mesmo que não tenha acontecido a morte de forma definitiva, muitas pessoas relatam as sensações de arrependimento que ocorrem nesse processo. Tirando, claro, aquelas questões da pessoa querer voltar em função da família, em função de um ente querido, em função de algum projeto especial, quais os principais arrependimentos que as pessoas apresentam ou que elas descobrem que elas estão tendo nessa vida? E da mesma forma, como eu disse na introdução, as experiências fora do corpo nos apresentam as consciências mais perturbadas, as que reclamam, aquelas que tiveram uma vida que não deu certo. Então, compilando todo esse processo das culpas, dos arrependimentos, daquilo que não deu certo, eu fiz uma listagem colocando as principais reclamações, as principais queixas que as pessoas acabam tendo depois que a morte biológica acontece. Só que aí a vida já passou, o tempo já foi, não dá para voltar atrás. Então qual que é o intuito desse vídeo? É que você possa ver, analisar os itens que vão ser colocados aqui e perceber o que você pode mudar na vida atual se estiver te incomodando. Porque veja, não é porque você vai morrer que seus problemas, o morrer dizer você vai descartar esse corpo físico, que os seus problemas vão acabar, que eles vão ser solucionados. Muito pelo contrário. Do ponto de vista emocional, em geral é após a morte, após o descarte do corpo físico, que esses problemas podem se aglomerar, podem se aumentar de forma cada vez maior. Então há um agigantamento das questões emocionais mal resolvidas. Então, se você já tem arrependimentos nessa vida, independentemente da sua idade, independentemente da questão cultural que você vive, é muito importante pensar nisso agora e poder fazer o possível para tratar isso. Porque, volto a dizer, a morte não é a solução, o descarte do corpo não é aquilo que vai te trazer paz. Em alguns casos, é aí que os problemas vão começar para valer. E para começar essa listagem, o primeiro arrependimento e um dos mais fortes de todos é justamente por aquilo que você não fez em vida. Então veja bem, o não fazer, a omissão, em geral agride, perturba muito mais do que os erros. E esse arrependimento por aquilo que você não fez é o mais comum que tem. Então quantas pessoas, veja bem, que após a morte ficam remoendo a falta de coragem que sabotou os projetos, a falta de iniciativa para começar aquilo que se queria. E veja bem, o não fazer não é o que os outros falaram para você que era importante, não. O arrependimento pelo que não é feito é de acordo com os critérios pessoais, de acordo com as suas escolhas, de acordo com aquilo que era importante para você. Então não é o que os outros te falaram, é aquilo que você sabia que você tinha que fazer ou que você tinha que desenvolver e mesmo assim o tempo passou, você se enrolou
e a coisa não aconteceu. Então veja se no seu caso existem projetos que até hoje não saíram do papel, ou objetivos que nunca foram colocados em práticas, ou mesmo necessidades pessoais que não foram atendidas. Futuramente, após a morte, você vai se lamentar pela vida que você não viveu? Um segundo tipo de arrependimento mais comum após a morte é a questão da pessoa se lamentar o fato de ter passado boa parte da vida gastando sua energia, seu tempo, sua dedicação em querer agradar os outros. Veja bem, agradar os outros. Eu não estou dizendo para que você deve ser assim uma pessoa antissocial, que você deve simplesmente ser grosseira ou se lixar para as opiniões alheias. Não é isso. Nós vivemos uma sociedade que é importante, sim, os bons tratos, as cordialidades, a convivência harmônica entre as partes. No entanto, se você vive dependente do que o outro diz, do elogio, das críticas, se o que o outro fala é mais importante do que o que você sente, presta atenção, porque a tendência é que alguma coisa esteja errada, especialmente com você. Principalmente se nesse processo você acaba agradando os outros e desagradando a si mesmo. Então você costuma ter comportamentos, atitudes e ações que trazem desprazer para você? Os outros gostam, mas por dentro você fica ali se lamentando, você fica se sentindo mal? Em geral, quem passa a vida tentando fazer média com os demais acaba se atolando num processo de vazio existencial e de imensa frustração. Não é à toa que é possível verificar através das experiências fora do corpo, também das experiências de quase morte, consciências profundamente amarguradas por justamente ter sido exploradas ou se sentirem usadas. E, no entanto, boa parte das suas realizações não foi aquilo que ela quis, porque ela estava simplesmente fazendo um papel de bom moço, de boa filha ou de bom cidadão, mas sempre em função dos demais, desatendendo a si mesmo e fazendo uma anti-assistência pessoal, ou seja, querendo viver a vida que os outros disseram para ela que ela devia viver, ao invés de seguir os seus princípios e a sua essência íntima. Outro arrependimento que acontece muito após a morte é a pessoa constatar que passou a vida priorizando coisas fúteis e irrelevantes. Ou seja, a pessoa colocou como prioridade aquilo que era secundário, aquilo que não tinha importância. E a sociedade atual possui uma série de mecanismos e artimanhas para desviar a pessoa daquilo que é sério. O que não falta é entretenimento, é distração, é futilidade. Então toda essa superficialidade, se a pessoa acaba espremendo a vida dela, fazendo uma retrospecção, por exemplo, no que ela já viveu, e percebe que se extrai muito pouco dali. O que ela aprendeu, o que ela superou, o que ela realmente produziu foi mínimo. Às vezes até o que ela fez foi só para ganhar dinheiro, foi para manter a subsistência pessoal, para não morrer de fome. Então todo o tempo que ela poderia aplicar em algo mais sério, ficou ali perdido em novelas, em distrações, em filmes e coisas do gênero. O que eu estou querendo dizer? Que a pessoa não pode ter lazer? Que ela não pode ter momentos de distração? Claro que não. Todo mundo tem e merece momentos assim. Agora, se você só vive em processos inúteis, você sabe que você está passando da conta. Todo mundo sabe perceber. Essa dosagem de saber o que é o saudável, o que já está passando da conta, não precisa ser muito esperto para identificar. Então tem o seu lazer, tem as suas férias, mas até mesmo nisso é preciso ter discernimento, é preciso ter bom senso. Porque gastar todo o seu tempo com coisas que não agregam absolutamente nada pode custar caro amanhã. E é impressionante como as pessoas têm o hábito de focar a sua energia, a sua atenção apenas em coisas que são esporádicas, que são efêmeras da vida humana. Então aquilo que você prioriza hoje terá relevância, terá importância após a morte? Sim. O que você está plantando hoje tem significado, tem colheita após a morte? Ou quando você descartar esse corpo, tudo vai ficar junto com ele?
O que é realmente importante e prioritário na tua existência, na tua evolução. Outro arrependimento após a morte é a questão da sensação de estar em subnível assistencial. O que é isso? As pessoas em geral, elas adoram pedir para si mesmas. Querem milagres, querem ser atendidas, querem isso, querem aquilo. Agora, arregaçar as mangas em favor do próximo que é bom, quase nunca. Então é muito cômodo apenas pedir para si mesmo, apenas focar no seu próprio umbigo, ao invés de fazer algo em prol dos demais. Então veja, muitas pessoas que nem se davam conta desse assunto, após a morte se percebem então que elas passaram a vida sem ajudar ninguém. Às vezes até o círculo pessoal mais próximo, às vezes um ou outro amigo, muitas vezes a família, às vezes nem isso, mas são pessoas ali muito próximas. Fora isso, ela não ajudou ninguém. E quando a pessoa está expandida fora do corpo, está expandida após a morte, em geral ela compreende que ajudar os outros é uma tarefa fundamental, importante para a evolução. Até porque estamos na vida humana para isso, para ajudarmos e sermos ajudados. Ou como nós chamamos na Conscienciologia, a interassistencialidade. Ou seja, ao mesmo tempo que eu ajudo, eu aprendo, eu cresço e sou ajudado também por isso. Então há sempre uma troca, sempre um processo de crescimento mútuo. E quando a pessoa ignora a assistencialidade, a fraternidade, o bem-querer pelos outros, ela acaba então se tornando uma pessoa mais egocêntrica, mais autocentrada apenas em si. E esse egoísmo, em geral, acaba trazendo um gosto também muito amargo quando a pessoa percebe e analisa a vida de um ponto de vista mais avançado. Então será que após a morte você vai ser apenas mais um que se envergonha das queixas e reclamações e de perceber que o seu nível de gratidão era baixo ou quase nulo? E sempre lembrando que a assistencialidade é um processo pessoal, ele é íntimo. Para algumas pessoas, ajudar 10 indivíduos ao longo da vida é o máximo, está tudo certo. Para outros, ajudar 10.000 é pouco e a sensação de vazio vem. Então o nível de assistência pessoal varia muito, especialmente se o seu nível de maturidade é maior ou menor. Agora, será que você vai se perceber nessa condição de que você ajudou muito menos do que você poderia? Um outro arrependimento muito sério e muito comum que acontece após a morte é a pessoa perceber que ela devia ter trabalhado menos. Veja bem, estou dizendo pessoas que realmente se empenharam muito na questão profissional e deixaram de lado as questões familiares, pessoais, momentos da vida, tudo em função de querer ganhar mais dinheiro. Ou mesmo quando ela usou a profissão como uma fuga emocional, para não encarar os seus problemas, para não encarar aquilo que ela realmente não queria tocar, que ela não queria mexer do ponto de vista da evolução. Então o trabalho pessoal é importante, dignifica e dá sentido a uma série de questões. Mas quando você percebe que é um processo já mais ostensivo do que deveria, isso pode ser um sinal de alerta. Porque lembre-se, dinheiro, status, isso não vai após a morte. Isso fica aqui. Tua conta bancária, teus bens, todas as posses que você e sua família construíram, não vão contigo. Então, a gente deve ser pobre, então devemos ser miseráveis? Nem 8, nem 80. A questão é saber ponderar para que esse dinheiro não te arraste apenas para processos de ambição e coisas do gênero, ao invés de aproveitar mais a vida, momentos, situações e questões que muitas vezes ficam para trás e não tem mais como serem recuperadas. Você tem maturidade em saber dosar a quantidade de trabalho com a sua vida pessoal? Um outro arrependimento muito sério que acontece após a morte é justamente o constrangimento em relação a questões éticas, ou como nós chamamos, cosmoéticas, ou seja, a ética que engloba todas as outras dimensões, que vai além da dimensão material ou dimensão intrafísica. Então, em geral, vem uma culpa enorme quando a pessoa vê que aquela situação que ela fez achando que não tinha ninguém vendo, que ela podia fazer porque ninguém ia descobrir mesmo, e aí de repente ela percebe que a vida toda ela passou em uma espécie de supervisão extrafísica. Então nós estamos sendo observados o tempo todo por outras dimensões, pelos amparadores ou pelo ser de luz, como alguns chamam. De qualquer forma,
Nada é segredo, nada é isolado, nada é escondido de verdade. Então quando a pessoa apronta, sabota, quando ela tenta puxar o tapete dos outros, sabe? Quando ela tem atitudes que ela mesma, ao rever isso pós a morte com mais lucidez, ela fica constrangida por ver quantos erros crassos que ela teve, sabe? Quanto nível, às vezes, precário que ela teve de cosmoética. Então, às vezes, passou a vida repetindo os mesmos erros. E o que é pior, quando ela tem lucidez, quando ela sabe que ela está errada, e mesmo assim ela tem as atitudes anticosmoéticas ou antiéticas, antimorais dela, isso tem um peso ainda maior. Porque uma coisa é errar sem ter muita consciência. Agora, entendendo as tuas mazelas, entendendo as tuas fissuras, e ainda assim tendo uma atitude cosmoética precária ao longo da vida, isso traz, olha, um processo assim muito forte. A pessoa fica muito arrependida de fato. É um arrependimento profundo, quase visceral. Então analise como é que está o teu comportamento, como é que são as tuas atitudes. Veja, não é os teus princípios, não é o que você lê, não é a linha que você segue. As tuas atitudes, elas são condizentes com aquilo que você realmente pensa? Seu nível de cosmoética corresponde àquilo que você realmente deseja alcançar? E uma questão adicional. Se nesse momento agora você se encontrasse com um ser super evoluído na sua frente, e esse ser conseguisse ler a tua vida de forma límpida, do começo ao fim, o teu nível ético te preocuparia? Um outro arrependimento muito forte após a morte, que é o desperdício dos tormentos emocionais. Então a pessoa, ao rever a própria vida ou analisar aquilo que passou, ela muitas vezes se sente muito mal ao perceber que aqueles problemas, na verdade, eram até superficiais, tolos, pequenos. E, no entanto, que causaram tantas brigas, tantos conflitos, tantas agressões, muitas vezes de ambas as partes. Então todas as questões emocionais, sabe, exacerbadas, reativas, essa imaturidade, sabe, emocional muito latente, isso também causa um profundo arrependimento na consciência. Por quê? Porque ela percebe que a vida aqui, com tantas oportunidades e com enormes possibilidades de crescer, sabe, temos uma época de ouro que nós vivemos agora, temos tecnologia, temos saúde, temos ciência, tanta coisa favorável. Se você já teve recordação de vida passada, você já deve ter percebido o quanto que antigamente tudo era mais precário. A informação, a convivência, os transportes, comunicação, tudo era pior. Hoje é a era da fartura, estamos num momento ímpar, momento ótimo, em várias questões. E aí a pessoa perceber que a vida toda dela foi pautada no desequilíbrio, na raiva, na mágoa, no ódio. Ou seja, passou a vida emocional sempre com surtos, sejam pequenos, sejam grandes. E aí? Será que só depois da morte que você vai ter coragem de pedir desculpas ou de dar o seu perdão? Um outro arrependimento pós-morte é o uso inadequado do poder. Independentemente do nível de poder que você possa ter tido ou está tendo ao longo da vida. Não quer dizer que você tem que ter um cargo importante, ser um político, nada disso. Mas o pouco de poder que você teve, como é que você usou isso? Sua liderança foi responsável ou irresponsável? Porque todo processo de liderança, independentemente do grau, ele envolve processos kármicos. Ou seja, muitas pessoas pioram sua própria condição em função do orgulho, da vaidade, da arrogância. E assim acabam trazendo muito nós em relação aos outros, acabam prejudicando, acabam trazendo problemas, mais problemas do que soluções na sua liderança falha. E se percebe que sim, o poder que é dado para nós, ele até certo ponto revela a pessoa que nós somos, ou o nível de maturidade que possuímos. Então observe bem, se o pouco poder que você tem ou você já teve, você fez mau uso dele, o que isso significa sobre você? O que você precisa mudar? Porque fora do corpo, sendo mais poderoso, sendo mais ativo, o que você vai fazer com isso? Você vai usar mal de novo? Vai tentar prejudicar os demais? Vai tentar se autodestruir de alguma forma? No geral, você tem dificuldade de reconhecer as próprias falhas? E um último arrependimento mais comum, para fechar a lista de hoje,
São as repetições de vidas passadas. Esse é um item aqui que pode entrar de um ponto de vista um pouco mais subjetivo, mas que pode ser muito relevante de ser analisado. Por quê? Muitas pessoas após a morte percebem que elas só continuaram numa chamada zona de conforto existencial. Vou repetir. Zona de conforto existencial, ou seja, ela só costuma fazer aquilo que ela já sabe, aquilo que para ela não tem desafios. Então a pessoa fica repetindo certas atitudes, padrões e mesmo profissões vida após vida. E esse processo na Conscienciologia chamamos de automimese, ou seja, são as repetições desnecessárias. Por que é desnecessário? Porque a pessoa não cresce, porque ela fica ali patinando naquilo que ela já se dá bem, que ela já conhece. Então as crises de crescimento praticamente não acontecem, as produtividades existenciais, os grandes legados nunca são deixados. Então pensa, por exemplo, numa pessoa que foi comerciante no passado, e em outra vida ele é comerciante, e ela renasce e é comerciante, e hoje ela é comerciante. O que eu estou querendo dizer? Que o comércio é ruim? Ninguém pode vender as coisas? Não. Mas naquele caso específico, a pessoa está marcando o passo. Ela está repetindo. Então, olha tudo que é muito antigo. Perceba bem. Questão de comércio, as artes, o militarismo, as religiões, a política e certas áreas também nesse sentido são muito antigas. E muitas vezes a pessoa nunca sai daquele mesmo processo, daquela mesma linha. Então, o que eu estou querendo dizer? Que tudo isso é ruim? Claro que não. Volto a dizer, como é que é isso em relação a você? Você acha que o que você está fazendo hoje, o seu trabalho, sua atividade, você percebe que isso já é muito antigo em você? Parece que já fez aquilo anteriormente? Presta atenção, porque pode ser que você se preparou antes de nascer para fazer isso, e nesse caso está tudo certo, você só está cumprindo uma programação, um agendamento pré-vida, ou no período entre vidas, no período chamado intermissivo. Então no período entre vidas a gente programa uma série de questões. Pode ser a tua profissão, ou não tem nada disso. O que você vive hoje é essa automimese, essa repetição do que já passou, que você não consegue abrir mão. Seja por medo, seja por comodismo, ou por uma série de outras questões. O ponto é, você ainda está nessa espécie de zona de conforto existencial? Se essa listagem tem vários itens que tocam em você, então vale a pena fazer uma reflexão profunda em relação à sua própria vida. E principalmente avaliar se no teu caso não é importante abrir mão do medo de errar e das teimosias. A vida é sua. A responsabilidade pelas suas ações também são suas. O que eu quero aqui é colocar certos questionamentos, porque agora é que você pode mudar. Agora é que pode ser feito alguma coisa. Porque após a morte, há legiões de consciências, sabe? Milhões de consciências que ficam lá, reclamando, se vitimizando, se amargurando de uma forma profunda pelos arrependimentos da vida que passou e que não deu certo. Todo mundo, em algum nível, pode mudar agora. Então não perca tempo. Invista em autoconhecimento, invista em autossuperação. Se você tiver mais tempo e disponibilidade, veja os vídeos aqui do Dimensão Mental. Tem vários conteúdos que podem agregar muito para você reformular o seu modo de pensar, suas atitudes, suas ações. E sempre tenha em mente que o sucesso de uma vida é construída passo a passo, dia após dia, decisão após decisão. Nós que trabalhamos com o processo da vida após a morte, de experiências que transcendem a matéria e que nos fazem enxergar a existência de um modo muito mais complexo e muito mais profundo, percebemos que sim, qualquer pessoa pode transfigurar a si mesma, pode transformar a sua existência e chegar ao final dela sendo um completista existencial, ou seja, cumprindo satisfatoriamente os propósitos que ela mesma colocou para si mesma antes de nascer. Eu espero que esse vídeo possa ter agregado alguma coisa para você. E se você gostou, curta, compartilhe com os demais.
E quem sabe assim, a nossa vida física e extrafísica seja cada vez mais pautada pela maturidade, pela serenidade e pelo discernimento. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima.